Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Tatiana Correia e está começando mais um podcast do Agro, Saúde e Cooperação. A gente sempre costuma debater aqui, assuntos bem gostosos sobre produtos catarinenses, mas hoje nós vamos falar de uma matéria-prima, gente, que é um luxo só. Nós vamos falar do Vime. E para esse bate-papo, então, nós vamos convidar, tá aqui com a gente, o Saulo Luiz Pofo, que é engenheiro agrônomo da Epagre, e o Aziz Abolhatem, é isso mesmo, Aziz, que fala o seu nome, que é da gestão de negócios, também da Epagre. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Falei certinho, Boa tarde, Aziz? Tá certinho. Aziz Abolhatem, sou coordenador regional de gestão de negócios e mercados e de turismo rural. Tá certo. Então vamos lá, gente. A gente trouxe esse assunto para a gente porque muito pouca gente deve saber que Santa Catarina é o maior produtor de vime do país. Eu particularmente adoro as peças de artesanato de vime e não foi à toa que nossa equipe também subiu a Serra Catarinense. Nós fomos até esses municípios ali do Vale do Rio Canoas e a gente para poder gravar, para poder entender um pouco mais essa cultura. E é claro que a gente não podia deixar também de falar um pouco dela aqui também. Então começo, o Pofo, com você. Quando a gente fala desses municípios do Vale do Rio Canoas, a gente está falando exatamente de quais municípios e como é que funciona, Por que somos os maiores produtores? É por causa do clima? É por causa da escolha mesmo da região? O que exatamente define, essa região aí como maior produtora? A nossa região aqui, que compreende os municípios de Rio Fino, Bocaina do Sul, Bom Retiro, também até o Tancílio Costa, Palmeira, uma parte de Lages, são os municípios onde tradicionalmente já tinha mais cultivo de vime. Inclusive, uns anos atrás, o Urubici também produzia. Então, é a região onde o vime foi introduzido por os imigrantes europeus, e é de origem italiana, lá pelos próximo ano 1900, e provavelmente nessa região foi onde ele melhor se adaptou. Mas existem algumas plantas de vime em algumas outras regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, e talvez outros estados, mas essa região foi onde ele melhor se adaptou e melhor produziu e produz. Por isso também é conhecido como a região de produção de vime, do Vale do Rio Canoas, onde se produz vime. E tem uma curiosidade, o Povo, que a gente gostaria muito de compartilhar, assim, que quando você fala que o vime chegou com os imigrantes italianos, é porque eles trouxeram na bagagem da Itália para o Brasil, o vime junto com a uva, Isso, eles devem ter trazido algumas mudas, a gente diz estacas, de parreira, de uva e também de vime. E onde eles foram se instalando, onde eles foram colocando suas propriedades, plantaram essas duas, no caso, culturas. O vime, no caso, era plantado para a produção de pequenas vargens de espalito, varas mais curtas, para amarrio, para amarração da parreira. E também as varas eram utilizadas para a confecção de cestas, balaios. Que provavelmente já ajudavam eles, utensílios, até mesmo para colheita. Isso, também para colheita. Uma curiosidade, o meu pai é descendente italiano também, então a gente, na nossa propriedade ali próxima a Rio do Cedro, onde foi feita gravação para o programa, o pai tinha duas plantas de vime, duas touceiras, no caso, para colher, no caso, a vara para amarração das parreiras para a uva que era cultivada para o consumo próprio, fazer um vinho caseiro ali, Então era normal, nas propriedades rurais, isso há 50, 100 anos atrás, existirem algumas plantas de vime para o consumo próprio. E claro que aqui nessa nossa região, como ele se implantou e desenvolveu melhor, ficou então como uma cultura para produção, para venda, inclusive. Tem outras curiosidades aqui, gente, porque assim, é muito antiga, vem da antiguidade essa coisa do vime. A gente vê referência na própria Bíblia, falando de cestos de vime, na Bíblia. Teve sarcófago que já foi identificado, que tinha essa matéria-prima. É super antiga, mas ela tem algo de muito atual. É a cultura da sustentabilidade, não é isso, Pofo? O vime, por ele ser assim, uma planta cultivada sem agrotóxico, produção orgânica,
ela também tem o lado que a matéria-prima dela, por ser um vegetal, né, ela vai para a produção de móveis ou artesanato, seja um artesanato mais elaborado ou esse artesanato a gente diz mais para floricultura, onde depois logo é descartado, ele volta para a natureza e logo se decompõe. Então, é uma cultura também ambientalmente mais justa, mais correta. Sustentável, né? Sustentável também. Porque é orgânico, ele pode ser reciclável, né? Como produto orgânico, sem agrotóxicos, né? Como o Polfo falou. E, ao mesmo tempo, a estrutura dela é de madeira, né? Então, é uma coisa mais natural do que os que a gente encontra hoje. A um custo mais reduzido que vem de fora, dos países asiáticos, né? De metal, com matéria plástica, que depois vai encher os lixões. Então, questão de sustentabilidade também é muito importante nessa questão da cultura, né? Na cultura do vinho e a cultura do artesanato de vinho. Outra coisa que me chamou a atenção foi assim, para quem não sabe, né, é colhido ali a vara, ela precisa ser cozinhada, né, precisa cozinhar, descascar e todo aquele resíduo ali da casca, ela precisa voltar para a lavoura, né? É o que a gente vai devolvendo nutriente para a planta através dela mesma, né? Reciclagem de nutrientes, né? Então, é essa questão da sustentabilidade que a gente estava comentando. E outra questão que, assim, me chamou a atenção é o fato do cultivo ele ser feito também em áreas que você não precisa escolher entre o vime e uma lavoura de milho ou de soja. Geralmente ela é plantada em áreas que são mais alagadas, né? Que não são boas para outro cultivo. Ela é mais adaptada em lugares bem úmidos, barrancas de rio, né? Onde não teria como plantar essas hortas, né? Mas, por outro lado, é a questão da área de preservação permanente. Mas como você não vai mexer a terra, mexer o solo, além de ela não competir com as lavouras, né, com os outros produtos, né, de grãos e de alimentos, ele também é mais sustentável na questão do uso do solo. Ele não precisa lavrar, gradear, né? Ela é uma cultura perene, então ela pode ser trabalhada com mais sustentabilidade nessas áreas aí, consolidadas, né, de área de preservação, de reservas legais, de preservação ambiental. Isso é super importante para a agricultura familiar, né, Polfo? Porque dá uma possibilidade de geração de renda a mais ali naquela propriedade. Sim, ela por ser cultivada em áreas que estão sujeitas a alagamento por enxurrada ou essas enchentes mais frequentes, que nem tem sido esse ano, ela é uma cultura que ela não sofre com essas enchentes. Até pelo contrário, ela se beneficia, porque o lodo que é deixado pela enxurrada ou pela enchente, né, aquela lama, né, que fica o lodo, ele ajuda, no caso, na adubação da planta, a recompor o solo. E como nessas áreas, se o agricultor for plantar milho ou alguma outra cultura, a própria pastagem, ela sofreria mais com as questões ambientais, né? Claro que a área onde ainda há mata nativa que está preservada, aí não é consolidado, nessas áreas não é plantado vinho. Tatiane, outra questão para a agricultura familiar é que não é mecanizável, então ela se caracteriza mesmo como uma cultura da agricultura familiar. Quando começamos o projeto estruturante, em 2013, 2014, 2016 a gente tinha estimado que eram 1.266 famílias para 1.215 hectares na região. Então, assim, é quase praticamente 1 hectare para cada família, né? E de forma mais homogênea. Então, uma pequena área para cada um, porque a mão de obra, né? Precisa muita mão de obra e ela não é mecanizável. Então, mais uma característica da cultura do vime como sendo própria, né, adequada à agricultura familiar. A questão é agregar valor, né, que é o que nós estamos trabalhando na IPAGRE, de fazer com que esses agricultores familiares e artesãos tenham uma renda ou uma agregação de valor maior ao produto para que possa ter viabilidade econômica também, além de ambiental e social, ter também a questão da viabilidade econômica também. Eu acho isso fantástico, quando a gente vê que a EPAGRE e outros parceiros, eles estão ali, do lado do produtor, tentando trazer para ele aquilo que todo mundo quer e precisa, não só na cidade, que o campo também quer, que é a qualidade de vida, que é a geração de renda, que é você conseguir extrair daquela terra o melhor que ela dá, sem precisar, né, se corromper, digamos assim, ou de invadir alguma outra terra, e etc. Então, assim, é qualidade de vida ali. A gente vê em
então, que antes eles trabalhavam porque a colheita é no inverno, aí faz o artesanato durante o ano, às vezes em locais inapropriados, entendeu? Sem estar, digamos assim, ao tempo. Então, aí a gente vê então esse projeto estruturante de você estar, o que de fato, o que mudou, quando foi que ele aconteceu e o que mudou, Aziz, na qualidade de vida desses artesãos? Como é uma cultura, antigamente era mais comum e nos nossos tempos de hoje se deixou relegado, tanto que nós somos a maior região produtora que sustenta praticamente os artesãos aí do Brasil, né? Vai para fora, vai para Rio do Cedro, vai para outras regiões, mas a produção é aqui. Uhum. E na época se pensou em organizar essa cadeia produtiva, porque não estava dando preço também. Então, fazer realmente ser uma cultura. Essa cultura do Vime, até 1971, é um dado histórico que nós temos, era essa questão que o povo falou, para consumo nas parreirais, nas cestarias, né, domésticas, né, para o consumo. Mas em 1971, com o avanço ali da uva ali no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul fez começou a comprar muito vime para amarração dos parreirais, né? E aí ele começou a pensar assim, esse aqui é uma atividade econômica que pode crescer bastante. Então se começou com isso. Depois se começou a fazer os artesanatos, né? Outras utilizações, né? Só que tínhamos problema de baixa agregação de valor, pouca tradição na questão associativa, né, de trabalhar conjuntamente para comercializar, para se capacitar, né, em novos produtos, novos artesanatos, móveis, né, móveis de qualidade. Então, o Banco Mundial, né, financiou o programa SC Rural, e uma das nossas metas na época, isso em 2011, 2013, era, então, fazer um projeto estruturante que atendesse desde a lavoura, desde o agricultor familiar, lá na produção primária dele, até uma agregação de valor, capacitação social, a questão da preservação ambiental e a questão da viabilidade econômica, geração de renda, né? E estrutura da cadeia produtiva, atendendo toda a cadeia produtiva. Por isso é chamado projeto estruturante, porque ele estrutura toda a cadeia produtiva do Vime, né? E aí não se conhecia isso. O Banco Mundial, inclusive, está novamente aqui em Santa Catarina fazendo a carta consulta para o programa SC Rural 2, mas o programa SC Rural 1 não conhecia. Tiveram que fazer 2 ou 3 missões, inclusive para a Bocaina do Sul, para entender a questão por que tinha que fazer uma oficina de Vime e agregação e tratamento, essas caldeiras e tudo lá na propriedade, e não fazer uma indústria. Por causa disso que tu falou, Tatiane, eles fazem o artesanato durante o ano todo nas suas horas vagas, eles não têm que se deslocar até a cidade para fazer o trabalho. É inviável isso, né? Então, se conseguiu comprovar para o Banco Mundial que valia a pena, então, investir em pequenas oficinas. Foram investidas, então, 14 oficinas nas propriedades. Foi investido também um centro de comercialização na BR-282, uma balança rodoviária, né? Porque são 150 mil toneladas, né? 15 mil toneladas por ano, 16 mil toneladas por ano na região, né? Então, precisaria estruturar melhor esse grupo, né? E aí se pensou para os jovens, né? Para a sucessão familiar. E aí foi feito o primeiro projeto estruturante de jovens de Santa Catarina, talvez um dos poucos, né, que aconteceram, foi em Bocaina do Sul com o Vime, onde se investiu quase 300 mil reais para fazer esse subsídio, né, aos produtores. E foi tanto sucesso que foi aprovado também um segundo projeto estruturante, mais 273 mil reais, para estruturar essa cadeia da comercialização. Então, pode concluir. Isso, então se concluiu todo o ciclo, né? Desde de incentivar as lavouras, né? Questão ambiental, a questão da internet, vendas coletivas, a questão também das estradas, né? Foi feito estradas para escoamento da produção e também a questão da comercialização. Então pegou todos os elos da cadeia produtiva
E isso hoje ainda está colhendo os frutos, né? Porque a gente vai hoje na BR-282 e eles estão ainda organizados, poucos grupos organizados de agricultores familiares se mantiveram organizados até hoje, desde o fim do Micro Bacias em 2018, aliás. Então, sabe, já fazem 6 anos e eles ainda estão colhendo os frutos disso aí. Claro, com novas dificuldades, a questão de manter a organização, o mercado globalizado. Inclusive, esse ano, conseguimos levar eles a primeira vez no Expo Super, em Balneário Camboriú, mostrar os seus produtos, mostrar para os mercadistas, né, que existe a alternativa, né, uma cultura, né, antiga de vime ainda vigente, né, com produtos de qualidade, cada vez com mais qualidade. Então, tem produtos de vime de R$5 e tem de R$5.000, né? Isso. Então, é uma gama bastante grande aí de artefatos que se fazem hoje com vime até os dias de hoje. Ô, Polfo, e depois desse projeto estruturante, você que está ali lado a lado, dando assistência ali para o produtor ali no campo, o que de fato você sentiu que mais fez diferença para esses artesãos? Fez diferença que eles estão trabalhando assim num ambiente mais agradável. Eles construíram galpões onde o ambiente de trabalho é melhor, mais aconchegante, mais estruturado, com maquinário que facilita o trabalho deles, né? E daí acabou sobrando mais tempo para eles poderem atuar com outras atividades, de fazer outras atividades na propriedade. Então melhorou a condição de vida, eles conseguiram produzir artesanato de uma qualidade boa e vinho para venda, e também melhorou o conforto familiar, gerou, né, proporcionando inclusive mais renda, uma agregação de valor melhor no seu produto. O que é super importante, né, quando a gente está falando dessa sucessão, dessa continuidade no campo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato da presença masculina, né, desse artesão homem que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a tia no passado, mas que se apropriou, né, dessa arte de uma maneira muito bonita também, e que hoje ele tenta passar para os filhos, porque é o tipo da arte que ela é um pouco mais difícil nos dias atuais, né, porque o jovem ele está querendo estudar, ele quer, então a gente vê assim os filhos ajudando os pais, mais com essa parte tecnológica de fazer site, de tentar vendas online, mas o pai, né, o homem ali, é porque é difícil manusear o Vime. Por que a gente vê uma presença tão, né, maciça assim dos homens? É um trabalho assim, ele é mais pesado, na verdade, né? Porque o artesanato, ele é um artesanato, sim, ele exige um pouco mais de força, mais habilidade na questão de força, mas tem mulheres também envolvidas no trabalho. E a questão da lavoura ali, na questão de transformação do vime verde para secada, aí sim, daí esse é um trabalho um pouco mais pesado, carregar feixe de vime, né? Eles fazem os feixes com vara, colocar, cozinhar, descascar, depois ele é cozido depois descascado, então isso exige uma força um pouco maior. Mas o artesanato em si tem famílias que trabalham, o marido, a esposa, né, no caso, e as filhas também com artesanato. Só que assim, a maior parte do artesanato aqui na nossa região, o artesanato, ele diz assim, mais trabalho, não existe tanto dom pro artesão, né, porque o artesão é um artista, né. Então, são artesanatos mais simples. Mas tem grandes artesãos aqui na nossa região que produzem móveis, objetos assim, de utensílios com bem melhor qualidade, mais elaborados. Mas esse, sim, daí é um artesão que, por natureza, já nasceu com esse dom. Eles não são muitos, né? Que deve ter nos outros A gente observa isso, porque tem aí a questão das cestarias mais simples, como o senhor mesmo mencionou, gente que atende todo o estado, né, com cestas para floricultura, com artesanato mais simples, e tem também o artesanato de Vime que é caro, que tem um valor agregado ali, que você vê que ele passou, que ele se dedicou dias para aquela peça, né, e é onde chama hoje a atenção, né, de decoradoras, enfim, porque é muito atemporal.
e é muito chique você pensar numa peça que traz sustentabilidade, que faz esse requinte, né, das fibras naturais, tem a rusticidade, mas também, ao mesmo tempo, ela apresenta design, né, diferente. Aí a gente vê luminárias, vê móveis muito bonitos, e aí é onde a gente vê também o interesse de outros estados. Não aí, tanto nessa região, mas a gente também teve em Rio dos Cedros, onde ali sim, é muito curioso que apesar deles não produzirem, o que se produz aí, né, em Rio Rufino, Bocaina, vai a matéria-prima toda para Rio dos Cedros, que também tem muitos, né, uma comunidade de muitos artesãos lá. Outra questão interessante, Tatiana, porque eu entrevistei, eu fiz uma avaliação da FAO, que fizemos com esse grupo do Vinho, o povo estava junto também. Os homens e os jovens, eles faziam a manipulação da madeira. Então, às vezes, o fundo da cestaria ou a estrutura é com madeira. Enquanto os homens faziam essa questão da estrutura, as mulheres ajudavam com essa outra questão do trançamento. Então, assim, tudo começa assim, né? Então, sempre tinha a pessoa masculina, né? No caso da caldeira, da manipulação das varas, mas também na questão da estrutura da madeira. E, ao mesmo tempo, ia se fazendo, já ia se envolvendo com o artesanato. Né? Então, diferente de outras matérias, como patchwork, como malhas, né? onde a mulher se evidencia muito mais no passado, né? Culturalmente. No caso do Vime, por causa da madeira, o homem sempre esteve presente, um pouco presente. Inclusive, nós temos uma foto de 1954 de Bocaina, quer dizer, já fazem 70 anos, né? E o marido, mulher, filhos estavam juntos, né? A gente, quando fez o projeto estruturante também, a gente sempre viu os jovens, masculinos, femininos, né? O professor era masculino, né? Que dava aula de artesanato. Então, assim, no Vime tem essa diferenciação, essa particularidade. Eu só toquei mesmo no assunto, porque homem pode fazer de tudo da mesma forma que mulher também, mas pela rigidez também, né, que exige força, existe um domínio ali, que não é uma lida fácil, gente, praticamente quase tudo é manual. Então, desde lá na colheita, com uma tesoura, você vai vara por vara, numa posição que não é confortável, que você tá ali de cócoras, aí vai e amarra, e tem peso para poder levar. Então, assim, é uma lida difícil, né? A gente precisa... Quando a gente vê um artesanato de Vime, a gente tem que pensar em tudo que está por trás dele, né? De achar que, às vezes, uma peça é cara, mas tem todo um trabalho e, né, que é bem complicado. Sim, porque desde lá da lavoura, né, a questão do corte ali, a tesoura, a maioria ainda usa tesoura que não é pneumática, né, a tesoura de poda normal, e ela exige mais força realmente para fazer o corte do Vime, né? E depois tem a questão também de carregamento dele, né, para carregar nas carretas, nos tratores, ou conforme a área, se não entrar, ele tem que sair até carregando ele, que a gente diz, no ombro, né, para fora da lavoura, e daí exige bastante força. E normalmente os homens são mais, né, assim, mais fortes, mais vigorosos do que o sexo feminino, né? Isso é normal. É uma cadeia, gente, cheia de curiosidades. Inclusive, né, na oportunidade, gravando esse programa, a gente, lá em Rio Rufino, a gente conheceu a maior fábrica de cestas do Brasil, que produz cestas que vão para todo o país, que é a maior fábrica de chocolates finos do mundo, compra essas cestas das pessoas de Rio Rufino. Então, é um orgulho muito grande a gente imaginar que sai aqui de Santa Catarina e que é mão de obra catarinense, que está ganhando todas, né, todas as regiões do país através disso. E não só ali, mas também um artesanato de alta qualidade que sai de Rio dos Cedros e de outras regiões aqui também de Santa Catarina, que ganham grandes mercados, como São Paulo. Hoje a gente tem mercado online, a gente tem peças muito bonitas e é onde a gente mostra esse talento catarinense, sabe? Onde a gente vê ali que tem aqui a gente produz a matéria-prima e a gente não só exporta essa matéria-prima, mas a gente sabe transformar ela. Foi o que mais me
me chamou a atenção dessa cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva e a de transformação também. A gente sabe o que a gente precisa fazer com o Vime, né? Isso dá um orgulho danado. E aqui na cidade, que a gente se depara com essas peças lindas, maravilhosas, né? Que estão em alta, que chamam o mercado. E é curioso que tem gente de São Paulo que compra as peças daqui e depois revende para o pessoal daqui também. Então, quer dizer, a gente vai gerando emprego, vai gerando renda, né? Vai transformando a vida de pessoas. E eu fico muito feliz da gente poder estar contando mais uma história, né? A história de famílias e de famílias que fizeram história. Isso é muito legal. Queria muito agradecer a participação dos dois nesse programa. Daí fica a dica, viu? Quer conhecer um pouquinho mais? Quer ver como é que funciona, gente? Como é que é esse arbusto aí? Como é que é essa árvore de Vime? É só aqui na plataforma do ND Play, você procurar o programa AgroSaúde e Cooperação sobre o Vime, que todas as informações estão ali. É um prazer enorme a gente poder mostrar um pouquinho, né, de cada cadeia produtiva. Queria agradecer então aí o Saulo Luiz Povo, que é engenheiro agrônomo da EPAGRE, o Aziz Aboarraten, que também é da gestão de negócios e mercado aqui da EPAGRE. Muito obrigada por mais essa parceria, né, mais uma vez. A gente que agradece a oportunidade de poder estar mostrando o potencial da nossa região, os produtos produzidos aqui, e a colaboração da TV, explanando, divulgando o que de bonito existe aqui na Serra Catarinense, além das belezas naturais, ainda nós produzimos vinho para o Brasil e para o mundo, quiçá. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a NDTV por mais essa oportunidade de a gente expor nosso trabalho e também divulgar, difundir essas novas culturas, né, do nosso estado aí para todo o nosso espectador. Tá certo, gente, eu que agradeço. E você, gente, que ficou curioso, eu queria mandar um abraço enorme e parabenizar os produtores de Santa Catarina e os artesãos catarinenses. Você aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vai lá, não perde esse programa e não deixe de valorizar o nosso artesanato. Obrigada e até a próxima.